Não é grande de tamanho, é grande em caráter, é grande em compromisso, em sensatez, em conhecimento do papel do homem na sociedade que hoje está distorcido, mas um homem... Aí eu quero começar falando dessa primeira mulher, que é Joquebede, a mãe de Moisés, que está no livro de Êxodo, capítulo 2, do verso 1 ao verso de número 10. Vamos falar de grandes mulheres que impactaram a nação, e todas elas têm uma história. E o Senhor vai falar conosco, não só às mulheres, mas também aos homens, aos papais, não só às mamães. Diz assim, livro de Êxodo, capítulo 2, a partir do verso 1 até o verso 10. Um homem da tribo de Levi casou-se com uma mulher da mesma tribo. E ela engravidou e deu à luz um filho. Vendo que era bonito, ela o escondeu por 3 meses. Quando já não podia mais escondê-lo, pegou um cesto feito de junco e o vedou com piche e betume. Colocou nele o menino e deixou o cesto entre os juncos, à margem do Nilo, rio Nilo. A irmã do menino ficou observando de longe para ver o que lhe aconteceria. A filha do faraó descera ao Nilo para tomar banho. Enquanto isso, as suas servas andavam pela margem do rio. Nisso viu o cesto entre os juncos e mandou sua criada apanhá-lo. Ao abri-lo, viu um bebê chorando. Ficou com pena dele e disse: "Este menino é dos hebreus." Então a irmã do menino aproximou-se e perguntou à filha do faraó: "A senhora quer que eu vá chamar uma mulher dos hebreus para amamentar e criar o menino?" "Quero", respondeu ela. E a moça foi chamar a mãe do menino. Então a filha do faraó disse à mulher: "Leve este menino e amamente-o para mim, e eu lhe pagarei por isso." A mulher levou o menino e o amamentou. Tendo o menino crescido, ela o levou à filha do faraó, que o adotou e lhe deu o nome de Moisés, dizendo: "Porque eu o tirei das águas." Feche seus olhos. Papai querido, esta é a tua palavra. Fala conosco, Senhor, de uma forma que possamos compreendê-la, entendê-la, vivê-la, Senhor, em nossas vidas. Senhor, que através dessas mulheres, das histórias dessas mulheres, o Senhor fale conosco. Nos ensine, Deus, os princípios da tua palavra. Que nós possamos, ó Deus, praticá-la, Senhor, em nossa vida, dia após dia. Que possamos também reconhecer os nossos erros, as nossas fragilidades, e que o Senhor nos oriente nesta noite. Que assim seja. Oramos agradecidos em nome do teu Filho amado, Jesus Cristo, para a glória de Deus Pai. Amém. Hoje, para se criar uma criança, um menino, uma menina no meio dessa sociedade, hoje vivemos dias difíceis. A cada instante, a cada segundo, recebemos informações. E hoje, com o mundo globalizado, nós conhecemos outras culturas que até então não tínhamos acesso. E o mundo hoje tenta nos imprimir a moda, nos imprimir os pensamentos, tentam falar para mim e para você que não existe mais absolutos, tentam dizer que a religião já se passou, que hoje estamos vivendo um mundo pós-moderno, que você não precisa mais da Bíblia, você não precisa ir mais à igreja, você não precisa agora mais viver conforme
o tradicionalismo. Você não precisa mais destas coisas para viver. Você é livre. Viva a vida do seu jeito. Estão tentando falar para mim e para você que quando a criança nasce, ela não precisa mais ser rotulada como masculino, como feminino. Quando ela crescer, ela vai optar qual a sua opção sexual. Estão querendo destruir as famílias, a célula máter da sociedade, destruir princípios, e o mundo aplaude, e as novelas ensinam cada vez mais que você não precisa ter mais compromisso com seu pai, com a sua mãe. Você é livre para viver a vida do seu jeito, da sua maneira, da sua forma. O que importa é você seguir o seu coração. Só que a Bíblia diz para mim e para você o contrário. O livro de Jeremias diz para mim e para você que o nosso coração é corrupto e tremendamente enganoso. Então, como eu e você podemos seguir o nosso coração sabendo que ele é tremendamente corrupto e enganoso? A sociedade tenta imprimir em mim e você mentiras que chegam de uma forma como se fosse uma verdade. E nós pegamos a verdade e os absolutos de Deus e jogamos fora e vivemos a mentira que o mundo, a internet, as redes sociais tentam imprimir na minha mente. Esta é a verdade. Viva desse jeito. Se vista desse jeito. Fale essas palavras. A primeira mulher, eu separei algumas que nós vamos conversar um pouquinho esta noite. Posta a segunda para mim. Mães que criaram grandes líderes em Israel. A primeira que eu vou falar é Joquebede, mãe de Moisés. Ana, mãe de Samuel. E Maria, a mãe do nosso Salvador, Jesus Cristo. O texto que nós estamos em apreço nesta noite está falando da mãe de Moisés. O texto vai dizer que ela tem um menino, e ela olha para o menino e vê que o menino é formoso, em outra tradução. Na nossa, diz que ele é bonito, atraente, gracioso. E a lei daquela nação que eles estavam vivendo em escravidão, que era o Egito. O faraó tinha dado ordem às parteiras para matar os meninos quando nascesse e deixarem as meninas viverem. Só que as parteiras não acataram a lei de faraó. E o faraó ficou sabendo que os meninos ainda estavam nascendo e as chamaram para saber o que estava acontecendo. Não deu uma ordem para vocês para que matasse os meninos. E elas dizem, as mulheres hebreias são muito fortes. E aí quando nós chegamos na casa, elas já deram à luz. Então não temos como fazer isso. O faraó se irritou, mas não pôde fazer nada. E os meninos continuaram a nascer. Moisés nasce nessa situação, nesse contexto de escravidão, em perseguição do Egito sobre os israelitas que ali viviam. Depois de 3 meses, a mãe já não consegue mais guardar o menino chora, o menino tem fome, vai acordar a vizinhança, vão ficar sabendo que tem um menino naquela casa. Então ela tem uma ideia. Eu vou pegar um cesto, por isso que aquela que nós levamos as neném chama Moisés, que é dado o nome daquilo. Hoje já não é mais de bambu, mas sim de tecido, de plástico, de vários outros materiais. Mas antes era de cesto de bambus trançados. E o nome foi dado por causa desse incidente, que era chamado de Moisés. Então, ela pega esse cestinho e reveste ele com piche e betume, que ele vai ficar impermeável com a água, e coloca no rio Nilo. Ela sabe exatamente onde a filha de Faraó
toma banho, e ela vai deixar o menino ali no rio. Essa mãe amava Moisés? Eu creio que sim. Ela se preocupava com a vida de Moisés? Eu creio que sim. Mas pensando, nós como pais, você colocaria o seu filho, a sua filha, no rio? Talvez eu e você não colocaríamos hoje. Mas ela não estava fazendo nada por acaso, ela estava buscando a vontade de Deus. E ela, olhando para aquele menino, ela sabia que Deus tinha algo mais para aquele menino. Ele conseguiu viver até os 3 meses. Então ela coloca o Moisés nos cestinhos e deixa ele ali. Piã vai de longe, acompanhando até onde chega. Ele está no meio dos juncos, ali do rio. E a filha de Faraó está tomando banho com as suas criadas. As criadas começam a andar e vê ali um cestinho. E leva esse cestinho à filha do Faraó. Quando abre, ali está Moisés. E ela reconhece que é um hebreu. A sua irmã esperta pergunta para ela: a senhora não quer que eu avise uma hebreia para amamentar esse menino? Sim, eu quero. Olha como Deus faz as coisas. A própria mãe agora recebe um salário para alimentar o próprio filho, dentro da lei, trabalhando para a filha do Faraó. O que eu e você aprendemos com isso? Muitas vezes nós temos mães muito protetoras. Não deixa o filho, a filha fazer nada. Ela está sempre ali ligada. A criança não pode colocar o pé na terra. Não, vai um vírus. Vai chupar sorvete, toma água, para a sua garganta não inflamar. E aquela criança, ela não tem liberdade. Aquela criança, a mãe sufoca tanto. E aí ela cresce, vira um adulto. E ele arruma a namorada, a mãe tem um troço. Tem um ataque cardíaco. Só de pensar que o filho e a filha vai sair de casa. Tem uma frase errônea no mundo que muitas pessoas dizem: criamos os filhos para o mundo. Mentira. Criamos os filhos para Deus. Se você falava isso, não fale mais. Eu crio os meus filhos para Deus, para aprenderem a viver nesse mundo. Amém? E ela entendia que Moisés não pertencia a ela, nem ao seu marido, mas pertencia a Deus. Era Deus que estava cuidando de Moisés. Muitas vezes nós pensamos que é nós que somos o soberano sobre os nossos filhos. Que nós somos onipotente, onipresente, onisciente. E um dia nós acordamos entendendo que nós não somos isso. Os nossos filhos fazem coisas que muitas vezes nós não sabemos. E aí quando nós ouvimos: meu filho, minha filha, nunca pensei que isso ia acontecer. Joquebede sabia que Moisés pertencia a Deus. Ela o amava. Ela se preocupava com ele. Mas ela entendia que Moisés pertencia a Deus. E por isso que ela teve coragem, liberdade de colocar Moisés no cestinho, no meio do rio, na beira do rio, no meio dos juncos. Já pensou se viesse uma sucuri com fome e engolisse Moisés? Crocodilos? Se eu e você não entender que os nossos filhos estão na mão de Deus, você vai passar noites acordadas.
você vai ter insônias. Entregue, se você não entregou até agora, os seus filhos nas mãos do Senhor. Amém? Saiba que Ele vai cuidar bem melhor do que você. Amém? Muito bem. Vamos para a nossa segunda mãe. Segunda mulher, grande mulher. Ana. Livro de 1 Samuel, capítulo 1. Vá para lá, por favor. Vamos ler alguns versículos, não todo o capítulo, porque todo o capítulo vai contar a história de Ana. 1 Samuel, capítulo 1, a partir do verso 1. Havia certo homem de Ramataim, Zufita, dos montes de Efraim, chamado Eucana, filho de Joroão, neto de Eliú, e bisneto de Tou, filho de Efraimita Zufi. Tinha duas mulheres, uma se chamava Ana e a outra Penina. Penina tinha filhos, Ana, porém, não tinha. Naquela época, a mulher e as crianças não eram contados como indivíduos. Por isso que quando Jesus faz a primeira multiplicação dos pães contra os homens, mais de 5.000 homens, sem contar as mulheres e as crianças. Eu já falei sobre isso aqui algumas vezes. Há pouco tempo atrás, eu estou no Japão há 23 anos, você não via nenhuma mulher dirigindo esses caminhões grandes. Não tinha. Eram poucas mulheres há 25 anos, 22, 24 anos atrás, que dirigiam carros, poucas mulheres no volante. Desses 24 anos para cá, as mulheres nessa sociedade, e algumas empresas já estão ganhando igual os homens, fazendo o mesmo trabalho dos homens e ganhando igual os homens. Antigamente era bem diferente. Quando nós chegamos aqui, a mulher ganhava... Eu e Júlia trabalhávamos numa serraria em Xiga, fazíamos o mesmo serviço, montávamos os mesmos paletos e trabalhavam com a mesma pregadeira. Ela ganhava 800 ienes e eu ganhava 1.300 a hora. Hoje, em algumas fábricas, os salários das mulheres são os mesmos. Então, há 20 e poucos anos atrás, os direitos das mulheres, as mulheres não podiam fazer iaquim, não poderiam trabalhar à noite, só faziam hiruquim. Eu não me lembro a partir de quanto tempo que as mulheres começaram a fazer iaquim, mas antes era proibido a mulher fazer horas à noite, trabalhar no período noturno. E naquele tempo era bem pior uma mulher não gerar filhos. Era praticamente amaldiçoada, não era bem vista pela sociedade. Ana está agora, nesse contexto. A sua rival fala sempre para ela, eu tenho filhos, e você não tem. Irrita ela, e ela sobe para adorar a Deus no templo, e todo ano é a mesma coisa. A sua rival vai lá, atormenta ela, ela chora, não come, e volta frustrada para casa. Mas o ano que ela subiu foi diferente. Ela chegou para Deus e abriu o seu coração. Tanto é que o sacerdote Eli pensou que ela estava bêbada. Porque os seus lábios mexiam, mas não saía som da sua boca. E ele chegou para ela e falou, você está bêbada, você... Em outras palavras, na versão Claudinei Alves da Silva, você não tem vergonha na cara de vir aqui na igreja bêbada? Ela falou, não, meu Senhor. Eu sou uma mulher amargurada de coração. Eu estou derramando meu coração diante de Deus. O profeta Eli, nós sabemos que não era um homem 100%. Mas naquela noite, Deus o usou como um canal de bênção. E falou para ela, o que você pediu, seja feita na sua vida. A Bíblia vai sair dali, vai falar que ela saiu dali, voltou para casa, feliz da vida,
o seu semblante já não era o mesmo de tristeza, de mulher derrotada, de mulher sofrida, de mulher que não aguentava mais a sua rival, mas ela voltou feliz para casa. E a Bíblia vai dizer que ela teve relações sexuais com seu marido. Implica que eu e você sabemos a vontade de Deus, mas tem coisa que eu e você temos que fazer. Amém? Atitudes que eu e você temos que fazer. Eu me lembro de um casal que chegou para mim e falou, eu era presbítero nessa época, e falou, Claudinei, ora por mim que eu quero engravidar. E a primeira coisa que eu perguntei para ela, você jogou o anticoncepcional fora? Ah, já, então. Falei, então você vai engravidar. Oramos e ela engravidou. Tem decisões que só eu tenho que tomar. Só eu posso fazer. Deus me dá a direção na sua palavra, me orienta, mas quem vai dar os passos sou eu e sou você. Eu que vou obedecer o Senhor. Não vai descer um anjo do céu e dizer, é por aqui, ó, pelo lado direito, é pelo lado esquerdo, pegar na minha mão e na sua mão. Nós temos a palavra para nos orientar. E nós temos que obedecer a palavra de Deus. Amém? Então, Ana desceu para sua casa e teve um relacionamento sexual com seu marido e ela engravidou. Vamos para o texto agora que eu quero ler essa parte que é muito importante para mim e para você. Quando no ano seguinte, Eucana subiu com toda a família para oferecer sacrifício anual ao Senhor. Verso 21, perdão, queridos. 1:21. Quando no ano seguinte, Eucana subiu com toda a família para oferecer sacrifício anual ao Senhor. E para cumprir o seu voto, Ana não foi e disse ao seu marido, depois que o menino for desmamado, eu o levarei e apresentarei ao Senhor. E ele morará ali para sempre. Disse Eucana, seu marido, faça o que lhe parecer melhor. Fique aqui até desmamá-lo, que o Senhor apenas confirme a palavra dele. Então, ela ficou em casa e criou seu filho até que o desmamou. A pergunta para mim é para você. A Bíblia não fala quantos anos Ana esperou para se engravidar de Samuel. Depois dela estar grávida, será que eu e você, que desejamos tanto um filho ou uma filha, nós faríamos como Ana, ofereceríamos Samuel ao Senhor? Muitas vezes nós íamos falar, não, agora é meu. Eu vou cuidar, agora vou viver tudo que eu queria viver com ele, com ela. E aí nós estragamos os nossos filhos. Ana falou, Senhor, se o Senhor me der o filho, eu vou dar ao Senhor. Muitas vezes nós chegamos para Deus e dizemos, Deus, se o Senhor me der um emprego melhor, ganhar bem, Senhor, eu nunca mais vou falhar nos meus dízimos. Mas aí quando a gente recebe o salário, eu falo assim, vou ter que dar 50 de dízimo. Ah, Jesus, deixa para o próximo mês. Próximo. Aí de repente vem um corte. Ficou sem salário. Não está mais. Por quê? Fez algo para Deus e não levou Deus a sério. Um dia eu falei para Deus, Deus, eu quero ganhar 500 mil, eu quero dar dízimo de 50 mil para o Senhor. Eu cheguei, acho que uns 3, 4 meses a ganhar esse valor. Até que meu pastor chegou para mim e falou assim, Claudinei, você está trabalhando demais. Você está entrando trabalhar domingo à noite. Aí eu falei, pensei comigo, não falei para ele, pensei comigo assim,
Pastor, agora que eu estou dando 50 mil de dízimo, o senhor está falando para mim que eu estou trabalhando demais? E não dei importância no que ele falou para mim. Passado uns 4 meses, o telefone toca quando eu estou indo trabalhar. A empreiteira falando para mim: Claudinei, tem uma notícia não muito boa para você. Falei: pode falar. Você é um que está na lista dos 7. Você que foi o melhorzinho de todos. Você vai ficar mais 15 dias na empresa. Os outros já vão sair logo amanhã. Daqui 15 dias você perdeu o salário. Naquele momento eu lembrei do meu pastor. Eu falei: poderia ter obedecido meu pastor naquela hora. Saí desse emprego, que eu estava começando a trabalhar à noite, no domingo à noite, às vezes começava a semana no sábado à noite. Ele falou para mim: trabalha menos, muda de emprego. A gente precisa de você aqui. Muitas vezes nós não entendemos. E nós queremos só para nós. Pensamos só em nós. Deus não estava interessado e não está interessado na quantia do meu e do seu dízimo. Ele está e sempre estará interessado na minha vida de intimidade com Ele. Quem Ele é na minha vida. Qual o valor que Ele tem na minha vida. Ana, esse ano não sobe. O Samuel está ainda mamando. Mas depois que ele está desmamado, ela sobe ao templo e ela cumpre a promessa que ela fez ao Senhor. Verso 24 diz assim: depois de desmamá-lo, levou o menino ainda pequeno à casa do Senhor, em Siló, com um novilho de 3 anos de idade, uma arroba de farinha, uma vasilha de couro cheia de vinho. Eles sacrificaram o novilho e levaram o menino a Eli. E ela lhe disse: meu Senhor, juro por tua vida, que eu sou a mulher que esteve aqui a teu lado, orando ao Senhor. Era este menino que eu pedia, e o Senhor concedeu-me o pedido. Por isso agora eu dedico ao Senhor, por toda a sua vida será dedicado ao Senhor. E ali adorou ao Senhor. Será que eu e você teríamos a mesma atitude de Ana? Será que quando nós víssemos o Samuel nos nossos braços, ou antes, quando a mãe Ana sentisse o neném mexendo dentro do seu ventre, os chutes, ouvindo o coração, os primeiros enjoos, será que eu e você levaria ele pequeno e daria ao Senhor? Está aqui, ó, Senhor, Ele vai te adorar por toda a vida. Hoje é tão descarado as coisas no mundo que as mães, elas não querem mais viver papéis de mães nem pais. Eu quero ser amigo do meu filho. Quero ser amiga da minha filha. Se possível, nós vamos na mesma balada. Ou nós vamos usar a mesma roupinha, né? Usando a barriguinha, mostrando as barriguinhas. As mães junto com as menininhas andando. Aquela mãe de 45 anos andando com a menina de 13, pensando, vestindo a mesma roupa. Parece que as duas são irmãzinhas. Autoridade. A filha vai olhar para a mãe e falar: é essa que eu tenho que obedecer? Pai de 50 anos ainda achando que é um garotão de 13 anos. O filho olha para o pai e fala: é esse aí que eu vou ter que obedecer? Que sociedade estamos vivendo hoje? Próxima mãe, vamos lá.
Maria. Livro de Lucas, capítulo 1, verso 26 a 28. Grandes mulheres formam grandes homens. Grandes mulheres formam grandes homens. Verso de número 26, do capítulo 1 do livro de Lucas. No 6º mês, Deus enviou o anjo Gabriel a Nazaré, cidade da Galileia, a uma virgem prometida em casamento a certo homem chamado José, descendente de Davi. O nome da virgem era Maria. O anjo aproximou-se dela e disse: Alegre-se, agraciada, o Senhor está com você. Maria ficou perturbada com essas palavras, pensando no que poderia significar essa saudação. Mas o anjo lhe disse: Não tenha medo, Maria. Você foi agraciada por Deus. Você ficará grávida e dará à luz um filho, e lhe porá o nome de Jesus. Ele será grande e será chamado Filho do Altíssimo. O Senhor Deus lhe dará o trono do seu pai Davi. Ele reinará para sempre sobre o povo de Jacó. Seu reino jamais terá fim. Perguntou Maria ao anjo: Como acontecerá isso, se sou virgem? O anjo respondeu: O Espírito Santo virá sobre você, e o poder do Altíssimo cobrirá com sua sombra. Assim aquele que há de nascer será chamado Santo, Filho de Deus. Também Isabel, sua parenta, terá um filho na velhice, aquela que dizia ser estéril, já está em seu 6º mês de gestação, pois nada é impossível para Deus. Respondeu Maria: Sou serva do Senhor, que aconteça comigo conforme a sua palavra. Então o anjo a deixou. Nos dias de hoje, se uma moça falar para um rapaz: Olha, estou grávida e é do Espírito Santo, quem acreditaria? Estava vendo uma reportagem de uma moça em Nova Jersey, que ela estava grávida de 2 filhos gêmeos. E quando nasceu as crianças, ela chegou para o namorado e falou: Olha, eu quero a pensão dos filhos. Aí o tribunal mandou fazer o teste de DNA. E foi constatado que apenas um filho era dele. E ela se lembrou que naquela semana ela teve relações com outro homem fora o seu namorado. Hoje, a liberdade sexual leva para esses absurdos. A falta de compromisso, a falta de reconhecer no outro que o meu corpo, como diz a Bíblia, pertence a Júlia e o corpo dela pertence a mim. Hoje já não quer mais isso. Faça sexo com quem você quiser, da forma que você quiser. Viva a sua vida. Você é livre para viver. No contexto onde Maria estava, se uma moça aparecesse grávida, ela seria apedrejada. Ela morreria. Porque era vergonhoso para a família que isso acontecesse. Era vergonhoso para a família do moço que ela estava prometido. Hoje é caretice as meninas de 12, 13 anos
Aqueles que frequentam a escola japonesa sabem disso. Ainda se manter virgem. Os valores estão sendo mudados. E a igreja ainda está assistindo Babilônia da Rede Globo. Os pais ainda... Uma cena que eu vi, que eu fiquei chocado. Eu e Júlia estamos no mercado. A criança vê algo na prateleira do mercado. A mãe fala não. E começa a chorar. E começa a espernear. E a mãe e o pai estão saindo. E a criança ali fazendo um show. A mãe olha para o pai. E o pai está com outra criança no colo, não diz nada, não faz nada. Aos pais, quando você estiver em casa, a responsabilidade de educar os seus filhos é sua. Se você já viu a sua mãe, a sua esposa chamar a atenção e os filhos não te obedeceu, então agora é a sua vez de educá-los. Mas hoje pensa que a mãe tem que lavar, passar, cozinhar, trabalhar fora e educar os filhos. O pai é aquele que só vai para fora, trabalha, traz o salário, chega em casa, joga a meia na entrada da casa, a cueca fora do cesto, a toalha em cima da cama, e chega à noite, nem quer saber de nada, quer perguntar para a mulher, hoje tem? Tem pancadaria, tem um monte de coisa. Acabou o senso de ser o homem da casa, de ser o sacerdote da casa, de ser aquele que direciona a família. Por isso que existem esses shows aí. Por isso que os pais passam vergonha. Isso estou falando de um casal japonês. Aí todo mundo do mercado fica olhando assim. E o pai com aquela cara assim, né? E a mãe, escabelando, pega a criança e vai arrastando, arrastando. Show. Não vou corrigir meu filho. Ele vai ficar com raiva de mim quando crescer. Uma informação dolorosa para nós. A maioria dos presídios estão cheios de filhos de crentes. Triste. Vergonhoso. Porque vivem algo aqui dentro da igreja e vive algo lá fora. Se queremos formar grandes homens. Próximo, por favor. Próxima mãe. Próximo pai. Sou eu e sou você. Como estamos criando os nossos filhos? Que exemplos nós somos para eles? Que indivíduos estamos formando para a sociedade? Essas perguntas têm que soar nos nossos ouvidos e têm que nos levar cada vez mais perto de Deus, cada vez mais dependente de Deus. Essas mulheres que nós mencionamos aqui formaram grandes homens. Jesus teve que ser alimentado, amamentado por Maria, sendo Deus, 100% Deus, 100% homem. Os primeiros passos foi Maria e José que ensinou. A palavra de Deus,
as primeiras foi ensinado por Maria e José. O primeiro milagre que Jesus faz numa festa de casamento, Maria diz para os serventes: faça tudo o que ele mandar. Quando Jesus está agonizando lá na cruz, Maria, sofrendo, está ali do lado, assistindo tudo. Porque ela ouviu quando Jesus foi apresentado. Simeão vai dizer: você vai ver o que vai acontecer com esse menino. Ele vai ser escândalo para muita gente. E a Bíblia vai dizer que ela guardou tudo isso no coração. São 7:50. Fique de pé, por favor. Quero terminar, quero chamar a equipe de louvor aqui à frente.